E aqui eu vou começar com o de chocolate. Na travessa eu coloquei o leite em pó e o chocolate em pó. Vou dar uma misturadinha com a colher e agora no leite condensado vou adicionando aos poucos. Eu vou deixar as quantidades aqui na descrição do vídeo, a quantidade de todos os sabores certinho, porém, por mais que eu deixe uma quantidade de leite condensado, vocês têm que ir colocando aos pouquinhos, tá? Porque tudo depende da marca, do leite condensado, do leite em pó, as texturas vão mudando. Então, vocês coloquem o leite em pó, o chocolate em pó e na hora do leite condensado, coloque aos pouquinhos. Aí aqui eu coloquei a mão na massa porque isso também confunde bastante, mexer com a colher é uma coisa e misturar com as mãos é outra, tá? Vai mudando a textura, então não se confiem em misturar só com a colher. Tem que colocar a mão na massa e começar a amassar para ele pegar ponto. E é assim, vai adicionando leite condensado aos pouquinhos até pegar ponto. Esse aqui é o ponto do de chocolate, tá? Fica bem macio, não gruda mais nas mãos, fica bem maleável, parece uma massinha de modelar mesmo. Aqui eu coloquei num plástico normal de alimento, né? Caso vocês não for enrolar na mesma hora. Porém, não é o meu caso, eu já vou enrolar. Aqui eu coloquei um pouquinho mais de leite condensado, por quê? Porque essa massa, ela tem a tendência de ressecar. Conforme vai passando o tempo, ela vai dando uma ressecadinha. Então é bom, na hora que estiver enrolando e tal, pode acrescentar um pouquinho de leite condensado para ela voltar à textura macia, tá? E aqui, né, eu tô pesando, tô usando granulado. Eu peso com 12 gramas e coloco o granulado e o peso final fica 15 gramas. E olha que bolinha perfeita, gente. Nem parece que não foi no fogo, não é verdade? Então aqui eu vou continuar pesando todos eles certinho, com 12 gramas cada um. Aí eu vou colocando a tara na balança ali, né, que daí vai zerando. E eu vou pesando já um monte de quantidade ao mesmo tempo. Não, ao mesmo tempo não, né, gente? No caso, né, na mesma hora sim. E aqui é uma dica extra que eu vou dar pra vocês. A massa, como ela tem a tendência a ressecar, como eu falei pra vocês, o granulado pode ser que não grude muito. Então, na hora de enrolar, fazer as bolinhas, coloca só um pouquinho, um pinguinho de leite condensado, dá uma misturadinha, uma amassadinha, e aí sim enrola e passa no granulado. Olha a diferença que é. Dá uma grande diferença e aí sim ele consegue pegar todos os granulados, tá? E ó, essa é a diferença, tá vendo? Então é um macetezinho aí pra vocês, tá? E aqui tá pronto já os de chocolate. Olha que lindo, gente. Fica perfeito. Fica super macio. Fica muito, muito gostoso mesmo. E é bem facinho de fazer, né? Fala sério. Aí é só colocar nas forminhas, né? Todos eles vão ser praticamente o mesmo processo, mas as quantidades são diferentes, tá? Então, assiste até o final. Aqui eu vou fazer o de morango. O que que eu fiz, gente? Eu coloquei um pouquinho de água, bem pouquinho, não tem nenhuma quantidade, para poder diluir o pozinho do suco. Por quê? Eu fiz sem diluir, diluindo no caso no leite em pó e ficou ruim, não gostei. Diluí no leite condensado, não gostei. Fiz no liquidificador, não gostei. Então, o modo mais gostoso que eu consegui fazer aqui, para não ficar aqueles gruminhos, é desse jeito, dissolvendo esses pozinhos num pouquinho de água, tá? Podem perceber, ó, que fica bem lisinho. Quando a gente não faz isso, a gente faz sem diluir, quando a gente vai mastigar massinho, docinho, parece que a gente tá mastigando junto com areia, por causa dos grãozinhos do suco, entendeu? Do açúcar, né, e tal. Então, desse jeito ficou perfeito, ficou bem lisinha a massa, uma textura maravilhosa. Aí agora sim eu adiciono no leite condensado, misturo muito bem. Até o leite condensado muda aqui um pouco a textura, ó, parece um mousse, mas fica muito perfeito, olha isso, bem lisinha essa massinha, bem lisinha, não tem nenhum grãozinho de açúcar, nem do pozinho do suco. Foi o modo mais perfeito que eu consegui fazer e ficou assim, sensacional. E esse aqui vocês podem fazer qualquer sabor, tá? Aí agora sim, na travessa eu coloquei o leite em pó e vou adicionar esse leite condensado que tá misturado com aquela misturinha que a gente fez de água e suco, tá? E aqui eu misturo, ó, nem misturei muito com a colher, porque como eu falei pra vocês, é muito melhor colocando mesmo a mão na massa, pra gente ter a certeza ali da textura da massa e tal, né? Se vai precisar mais leite condensado ou não. E por um acaso, se vocês colocarem leite condensado a mais e ficou meio mole, aí é só ir adicionando também leite em pó, tá? É isso, gente, é basicamente isso. Essa de moranguinho fica muito gostosa. Olha a textura dela, bem macia. Não fica nenhum resíduo ali daquele pozinho do suco, nem do açúcar. E das outras vezes que eu fiz, né, que eu fiz o teste,
Quando eu mastiguei, parecia que eu tava mastigando areia, gente, sem diluir na água, tá? Então, esse foi o modo mais fácil mesmo. Aqui eu peguei um pouquinho de leite em pó e vou colocar 10-0 pra tampinha, né, gente? Apanhei pra tampinha aqui. Vou pegar um pouquinho de pó aveludado rosa e vou misturar no meu leite em pó pra ficar rosinha, sabe? Eu vou adicionando aos pouquinhos, bem pouquinho mesmo, porque pra não ficar muito forte. Eu não quero assim muito forte, eu quero bem um rosinha bem clarinho. Então eu vou adicionando aos pouquinhos, tá? E aqui já tá na corzinha que eu quero, ó. Tá bem clarinho, rosinha bem perfeitinho do jeito que eu quero. E agora eu vou pesar, né? Essa massa tá perfeita, parece uma massinha. E como eu falei pra vocês, se vocês perceberem que ressecou, pode ir colocando um pouquinho de leite condensado e misturando novamente, que fica perfeita, fica bem macia, tá? Aqui, esses aqui eu peso com 15 gramas, porque o leite em pó, pra passar no leite em pó, ele não tem peso, né? Não dá peso igual o granulado. Então, eu peso a bolinha com 15 gramas mesmo. Agora é só passar nessa misturinha de leite em pó com pó aveludado que eu mostrei pra vocês. E fica perfeito. Vai fazendo isso em todos, pesa todos. E olha só, gente. A bolinha perfeita, fica muito bonitinho. Se vocês quiserem passar na peneira, pode passar pra tirar o excesso, tá? Mas aqui, esse aqui eu nem passei. E ficou bem perfeitinho. E aqui tá prontinho de moranguinho, olha que lindo. Ficou perfeito demais a textura, maciez, o sabor. Tá tudo muito bom, gente, sério. Só façam, tenho certeza que vocês vão amar. Agora eu vou fazer o de beijinho, que no caso é o de coco, né? Aqui na travessa eu coloquei o leite em pó e o coco ralado. Dou uma misturadinha e vou acrescentar 2 colheres de leite de coco. É opcional, mas eu achei que deu uma textura muito boa pra massa e um gostinho também, assim, ficou bem gostoso. Aí agora eu vou adicionando o leite condensado aos poucos. Sempre aos poucos, gente, eu vou sempre repetir pra vocês, né? O leite condensado vai adicionando aos pouquinhos. E aqui é mão na massa. Essa massa fica maravilhosa, fica muito boa, gente. Uma das minhas preferidas é essa de coco, sério mesmo, porque eu gosto muito. Então ficou muito gostosa essa massa. A textura bem macia, todas elas ficaram, mas acho que é porque eu gosto de beijinho, né, do docinho de coco, eu amo. Então assim, ficou muito perfeita. E assim, vai misturando, como eu falei pra vocês, vai adicionando leite condensado e vai misturando, ó, fica nessa textura bem macia, maravilhosa. Todas as massas, elas ficam bem parecidas com aquelas massinhas de modelar, bem fácil de manusear. Bem boa mesmo, elas não grudam mais nas mãos depois. E aqui eu vou pesar elas com 14 gramas e o peso final é 15, tá? Todos os meus docinhos, sendo brigadeiro que vai ao fogo ou que não vai ao fogo, eu peso com 15 gramas o peso final. E aqui eu tô usando esse coco ralado, ele é mais fiapudinho, sabe? Mais flocadinho. Mas pra finalizar, vocês podem usar aquele mais fininho. O acabamento é vocês quem escolhem. Eu fiz com esse mesmo, que eu só tinha esse no momento, eu achei que ficou bem legal. Mas quem não gosta desses mais fiapudo, pode usar na massa, que é bem gostoso. E pra finalizar, pode usar aquele mais fininho, né? O mais ralinho. Vocês sabem qual é, né? Ele é mais miudinho. Também fica um acabamento bem bonito. E vão fazendo assim. Agora eu pesei aqui já alguns. Ó, eu dou uma trabalhadinha na massa também pra grudar melhor o coco, né? O coco ralado. E se tiver muito ressecadinha ali a massa, é só colocar um pouquinho ou de leite de coco ou de leite condensado, que ela fica macia novamente e fica perfeita. E assim vocês vão fazendo, enrolando todos, passando tudo. E outra coisa, já me gaguejei aqui, né? A quantidade é vocês quem decidem. Aqui eu fiz pouquinho, porque eu fiz 4 sabores e também foi só pra ensinar, mas vocês podem dobrar, triplicar a receita. Aqui tô fazendo de leite em pó, né? O de leite ninho, o sabor. Tô usando esse açúcar de confeiteiro, que ele é impalpável. Então, na travessa eu coloquei o leite em pó e o açúcar impalpável. É opcional também, tá? Eu acho que dá uma liga muito boa, mas quem não tiver no momento pode fazer só com leite em pó e leite condensado. Aqui eu misturei o leite em pó, o açúcar impalpável e fui adicionando o leite condensado aos poucos, igual aos outros. Aqui é mão na massa, né? Pra gente ir sentindo a textura, porque a gente vai amassando, ele vai pegando a textura e vai pegando o ponto. E aqui, ó, já chegou na textura que a gente precisa, ela fica bem macia, né? Bem maleável, bem
bem boa de trabalhar, não gruda nas mãos. E vamos pesar. Essa eu também peso com 15 gramas, porque como eu falei pra vocês, o leite parece um peão, gente. Essa aqui eu enrolei, parece um peão. Eu enrolo no leite em pó, né? Então o leite em pó ele não tem peso, então eu peso com 15 gramas mesmo. E fica lindo também esse aqui, ó, fica perfeito, a bolinha perfeita. Vocês podem passar na peneira também. Aqui eu não passei, mas vocês podem passar na peneira pra tirar o excesso e ficar até mais bonitinho também. E é isso, gente, vão enrolando todos. Dá pra fazer vários sabores, dá pra usar a imaginação. As finalizações também dá pra fazer várias finalizações. E vocês vão combinando sabores que fica perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado, esse foi o vídeo, né? Façam aí, depois me contam, me marquem.